Uma troca de jogadores pode acontecer entre Inter e Palmeiras. Quero também te trazer bastidores sobre uma reviravolta na novela Vitinho, que pode impactar na permanência do jogador em Porto Alegre. E o celeiro de Ases brilha e dá esperança de que pode sim ser uma fonte de jogadores para o Inter em 2026. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega deixando o teu like e principalmente, né, te inscrevendo no canal, hypando o vídeo. Estamos aí, né, com 131.100 inscritos. Vamos buscar, quem sabe, os 132? Será que vocês me ajudam nessa? Então te inscreve aí, é só ver o botão inscrever-se aqui embaixo. Cerca de 20% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. Então dá essa força aí que vai seguir ajudando demais o canal a seguir crescendo aqui no YouTube. Vamos começar falando, gente, sobre uma informação que agitou demais os bastidores ontem à noite sobre uma possível troca de jogadores entre Inter e Palmeiras, tá? Essa informação ela foi levantada pelo Lucas Dias, meu parceiro lá do AM Colorado, tem um canal de muito sucesso aqui no YouTube também, e ele trouxe, tá, que o Inter coloca, e eu já tinha levantado também essa informação, o Inter coloca o Bruno Rodrigues, atacante, né, do Palmeiras, que passou pelo Cruzeiro, trabalhou com o Paulo Pesolano, como uma das prioridades da janela de transferências. Né? O Inter está buscando atacantes, né? O Bruno Rodrigues pode jogar pelo lado do campo, não é bem um centroavante, é um jogador que sai bastante da área, tem uma boa movimentação e está sem espaço no Palmeiras. Chegou a ser utilizado aí na estreia do Campeonato Paulista, na vitória do Palmeiras contra a Portuguesa, mas jogou aí cerca de 9, 10 minutos, saindo do banco de reservas. E o Inter entende, né, que o Bruno Rodrigues pode agregar uma qualidade imediata já ao plantel do Internacional. E do lado do Palmeiras, o Palmeiras também enxerga como positiva esta troca de jogadores. Só que ainda não avaliou muito bem os nomes. O que se diz lá em São Paulo é que o Abel Ferreira está procurando um jogador para o meio-campo. E aí surgem dois nomes que poderiam pintar nesta troca. O primeiro, o Thiago Maia, que está em fim de contrato com o Inter, né? Termina no final do ano o vínculo dele, poderia renovar com o Inter e ser emprestado ao Palmeiras, né? Para se valorizar e quem sabe ser adquirido no final deste empréstimo. Outro nome que o Abel Ferreira gosta bastante é do Bruno Gomes. Só que esse o Inter não quer se desfazer. O Inter conta com o Bruno Gomes para 2026, tanto é que ele recusou propostas importantes aí durante a temporada, já recusou aí 5 milhões de euros do Atlético Paranaense, recusou também, né, uma proposta do Bahia, que estava na casa dos 4 milhões de euros mais jogadores, né, no negócio. Então acho que se for o Bruno Gomes, o Inter não vai colocar. E aqui é bom dizer, tá? Estou especulando em cima das informações que vêm dos setoristas do Palmeiras, dos jogadores que o Abel Ferreira gosta e que poderiam estar nessa negociação, tá? Não está descartado, né, que o Palmeiras coloque um pouquinho mais de dinheiro também no negócio junto, né, dos empréstimos, né, ou aí vira definitivo, enfim, tá tudo meio incerto ainda, mas o fato é, Inter e Palmeiras estão estudando troca de jogadores para que o Inter tenha o Bruno Rodrigues. Essa informação, tá? Agora o dia vai ser, né, para tentar descobrir o que o Palmeiras quer, o que o Palmeiras está cogitando, né, como molde de negociação. E já deixa aqui no comentário se tu acha uma boa ou se tu não concorda, né, com essa situação envolvendo, né, o atacante do Palmeiras, que é um alvo aí do Colorado na janela. Deixa eu lembrar vocês, gente, que hoje tem Campeonato Gaúcho, né? Tem vários jogos aí pra gente palpitar na KTO, kto.bet.br. Também tem clássico em São Paulo entre Palmeiras e Santos, né? Jogando a partir das 7h30 da noite. E, cara, no Gauchão hoje temos Inter de Santa Maria e São Luís. Acho que o Interzinho vai ganhar. Novo Hamburgo e Juventude, pra mim termina empatado. Grêmio e São José, o Grêmio vai ganhar. E o Caxias contra o Avenida, acho que o Caxias ganha. São os jogos de hoje lá no Gauchão, então você palpita na KTO. Todos esses jogos disponíveis para palpitar e se divertir em kto.bet.br. Lembrando sempre, né, uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Vamos seguir avançando nossa pauta aqui, porque eu quero falar sobre Vitinho, o atacante, né, do Internacional, que está emprestado até o meio do ano pelo Dinamo de Kiev, mas também o seu contrato com o Dinamo termina, né, no meio do ano, o que torna ele um jogador livre no mercado. A informação de ontem, né, do Diário do Peixe, é de que o Vitinho já tinha assinado um pré-contrato e sairia do Inter, né, e o Santos tentaria negociar a liberação imediata
dando uma valorização ao Inter, colocando algum jogador no negócio. Eu trouxe para vocês ontem, ainda na live do Colar, às 7 da noite, de que a informação que eu tenho é que o Vitinho não tinha assinado com ninguém. E o que estava acontecendo era um leilão do empresário tentando propostas melhores do que a do Inter para que o Vitinho, né, saísse do estádio Beira-Rio. Ontem à noite, né, o colega Lucas Musetti, né, que é uma referência em informações do Santos, ele trouxe a informação de que não há este pré-contrato do Vitinho com o Santos. As coisas estavam encaminhadas, só que, não sei se a partir do vazamento da notícia ou não, o Inter ficou irritadíssimo, né, com a postura, né, do staff do jogador, e segundo ele, teria ameaçado o Vitinho de, se caso assinasse esse pré-contrato, não jogaria pelo Inter em 2026 e também não seria liberado. Então ficaria 6 meses aí sem jogar, né, pelo Internacional e por qualquer outro clube, tá? O Inter ainda negocia, tá, a permanência do Vitinho. O Inter quer muito que esse jogador fique aqui. Pelo que eu vi nos bastidores, o Inter está disposto a colocar o Vitinho num patamar de salário entre os jogadores importantes do plantel. Hoje o Vitinho recebe cerca aí de 300 mil reais por mês, então subiria o salário e poderia estar entre os bem pagos ali do plantel. Não no nível do Borré e do Alan Patrick, que são os maiores salários, mas um salário condizente com o papel dele dentro do elenco, tá? Lembrando, né, que há luvas de contrato, né, para um jogador livre, o que aumenta um pouco o vencimento. Mas, né, se a gente for pegar a proposta do Santos, estamos falando aqui de 3 anos de contrato, mais, né, o dobro do que ele recebe no Internacional e, né, luvas, o que daria aí na casa de 1 milhão e 100 mil reais a proposta do Santos, né, num vínculo de 3 anos. Então, é uma proposta muito boa financeiramente, mas aparentemente não vai rolar. Inclusive, o Alexandre Matos, que é o executivo de futebol do Santos, deu uma declaração para o UOL, falando o seguinte: o jogador foi oferecido, o que entra naquilo que a gente está falando, né, sobre o empresário do jogador, mas não era a nossa primeira opção. Não assinamos nada e, se tivesse assinado, o Inter seria o primeiro clube a saber. Então, é o recado oficial aí da diretoria do Santos, que pode, né, estar pulando do negócio, abrindo, né, uma possibilidade maior para o Internacional permanecer com o seu atacante. Para a gente fechar, eu quero falar sobre as categorias de base, porque tivemos ótimos resultados do celeiro de ases. A gente critica tanto, né, a categoria de base do Inter, que não está revelando e que faz fiascos muitas vezes. Dessa vez, gente, o celeiro tá dando show, pelo menos foi o que aconteceu ontem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o Inter goleou o Retrô de Pernambuco por 4-0 e avançou, né, a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já é uma campanha muito melhor do que foi a do ano passado, onde o Inter caiu de forma vexatória na primeira fase, Gustavo Huguin fez 2 gols, para mim o principal nome aí desse time, um jogador de muita mobilidade e que pode, né, ser um cara a gente ficar de olho. Dudu e João Miranda, né, num golaço de fora da área, né, uma paulada no ângulo, completaram o placar. O próximo desafio será contra o Nacional de São Paulo, o time que estava, né, no grupo do Internacional. O Inter foi goleado pelo Nacional por 3-0 na última rodada e agora vai ter a chance de uma revanche aí contra os paulistas. Já na Copa Santiago, gente, sub-17, o Inter também se classificou, Conseguiu eliminar o Juventude depois de um empate em 1-1 no tempo normal, venceu nos pênaltis por 5-3, converteu todas as cobranças, ou melhor, o empate foi em 0-0, não foi em 1-1. Cobranças que foram feitas pelo Felipe Gaivota, Fabrício Prado, Paulo Ricardo, Gabriel Silveira e Roger. E o destaque também ficou para o goleiro Antony, outro Antony surgindo aí, né? Mas esse tem Y no final, que defendeu uma cobrança, Próximo jogo é na sexta-feira, né? Contra o Grêmio ou contra o Salto do Uruguai, né? São os possíveis adversários na semifinal da Copa Santiago. Tá bem? Chegou até o final? Não esquece, que esse manto aqui tu encontra lá na Inter Store Beira-Rio, lojas abertas todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde. E lembrando também que eles enviam para todo o Brasil de forma online no link que eu vou deixar aqui na descrição do conteúdo, tá bom? Deixa o like, se inscreve e compartilha. Fui!